Olá, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre mim. Eu sou pedagoga, formada em pedagogia, atuei há mais de 10 anos na sala de aula da educação infantil e atualmente estou atuando como professora alfabetizadora do primeiro ano dos anos iniciais. Rose, vejo a alfabetização, né? O processo de alfabetização eu acho assim um processo brilhante. Eu sou apaixonada pela educação infantil, mas ultimamente estou também me apaixonando pelo processo de alfabetização. Professora Rose, eu vejo assim a alfabetização é como viver diariamente o desafio e a beleza de acompanhar os primeiros passos das crianças no universo da leitura e da escrita. E ao longo dessa minha caminhada, duas obras que marcaram profundamente as minhas práticas pedagógicas foram essas aqui que eu quero falar um pouquinho sobre elas, né? A primeira foi o Alfa Letra, da Magda Soares, que foi indicação da minha primeira pós-graduação em alfabetização e letramento. E assim, como a maioria dos professores acredito que conhece, ou já viu falar da Magda Soares, né? Que ela foi uma grande alfabetizadora brasileira que utilizou o método fônico. E assim, ela tem relatos, né, de que alfabetizou milhares de crianças somente utilizando o método fônico. A outra obra que eu vim falar um pouquinho foi sobre os neurônios da leitura. Esse livro aqui também foi indicação de um curso que atualmente eu estou fazendo, que se chama CBA, Criança Bem Alfabetizada, que é o curso do professor Tiago Rossi. O professor Tiago Rossi também, ele é atuante na sala de aula, né? E ele vive o chão da sala de aula, então ele traz para a gente muitas experiências, muita aprendizagem, e ele também trabalha com o método fônico. E o método fônico ele foi comprovado cientificamente o melhor método para alfabetizar em menos tempo. Então eu também, como professora alfabetizadora, eu utilizo o método fônico. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse livro da Magda. O Alfa Letrar, ele me fez compreender que a alfabetização ela vai muito além de ensinar letras, sílabas e palavras. Magda Soares, ela ensina nessa obra que é preciso dar sentido à aprendizagem, permitindo que as crianças elas pratiquem práticas reais de leituras e de escrita, e que essas práticas elas podem ser iniciadas desde o início da trajetória escolar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os neurônios da leitura, né? Os neurônios da leitura, através da leitura dele, eu passei a compreender melhor os caminhos percorridos pelo cérebro para a criança aprender a ler e escrever. E essas descobertas, elas ampliou minha sensibilidade diante das dificuldades apresentadas por algumas crianças. Me fez entender que cada avanço, por menor que pareça, representa uma importante conquista em um processo complexo que envolve desenvolvimento cognitivo e experiências de aprendizagem e uma mediação qualificada, né? O professor ele precisa estar qualificado para poder trabalhar nesse processo de alfabetização, que é um processo de muita sensibilidade, e ali é onde a criança ela começa, né, a desenvolver suas leituras, suas práticas de escrita. E essas duas obras aqui foram essenciais na minha trajetória de alfabetização, né? E eu hoje continuo estudando, pesquisando, procurando me aperfeiçoar cada dia mais, para que eu possa, né, desenvolver um bom trabalho com a minha turma de primeiro ano. E essas obras, elas impactaram diretamente na minha atuação em sala de aula. Hoje eu procuro planejar as experiências, né? Experiências que unem conhecimento científico, interdisciplinaridade pedagógica e acolhimento. Eu aprendi também a valorizar cada conquista e a respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem e a acreditar no potencial de cada criança. E hoje, né, quando eu vejo as crianças, né, os estudantes ali reconhecendo suas primeiras palavras, lendo uma frase ou descobrir, né, que consegue compreender um texto,
eu percebo que a alfabetização ela é um processo que transforma vidas, e foi por meio desses ensinamentos de Magda Soares e dos conhecimentos apresentados em O Neurônio da Leitura que eu fortaleço todos os dias a minha missão de ensinar, inspirar e acreditar. Acreditar que toda criança ela pode aprender quando encontra oportunidades, estímulos e um olhar, né, pedagógico que acredita no seu desenvolvimento. E esses livros aqui, para mim, mais do que livros, eles são obras que tornaram companheiras de jornadas, fontes de estudos, reflexões e inspirações, para que eu continue construindo uma alfabetização cada vez mais humana e significativa e fundamentada em evidências. Então, esses livros aqui, eles são, assim, companheiríssimos para que a gente consiga, né, desenvolver um bom trabalho na sala de aula.